todos e sejam muito bem-vindos de volta ao canal. Para quem não me conhece, eu sou Eunice, sou moçambicana e vivo na Inglaterra. Quero começar este vídeo a felicitar todos os moçambicanos. Feliz Dia dos Heróis Moçambicanos, que foi no dia 3 de fevereiro e todos os moçambicanos celebram essa data especial. O vídeo de hoje é interessante porque primeiro eu completo um ano aqui na Inglaterra. Ligadas em toda a cidade e tá assim, né? As always. Cause yeah. Não é hoje, mas eu cheguei aqui na Inglaterra no dia 2 de fevereiro. É muita coisa que passei, muitas experiências, muita coisa. Então, hoje perguntei, por que não responder as perguntas que muitas pessoas me fazem no Instagram, assim como no Facebook? Tenho aqui o meu laptop com as perguntas aqui, vou ler e responder, vai ser bem rápido. Pergunta número 1. Como posso ter bolsa de estudo? Essa é uma das perguntas mais populares que eu recebi. Bom, para ter bolsa de estudo, vou ser simples e direta com todas essas perguntas. Vai ao site da bolsas de estudo. Lá no site há uma lista de universidades que vocês vão ver e depois vocês podem aplicar diretamente nas universidades, porque não é a organização que vai aplicar para vocês para poder estudar nas universidades. Você deve escolher a universidade e aplicar. Então, há esse método de países de Commonwealth e lá eles dão bolsas para mestrado e doutoramento e dizem todos os termos e condições que eles precisam. Alguém já me perguntou também como fazer para estudar, por exemplo, na França. Eu não sei qual é o método que a França usa. Então, eu recomendo às pessoas para irem para as embaixadas, como a Embaixada de França, a Embaixada da Rússia, a Embaixada do Reino Unido, a Embaixada de Portugal, a Embaixada do Brasil, a Embaixada de, não sei, qualquer embaixada e perguntar quais são os documentos ou quais são os passos por seguir para poder obter uma bolsa de estudo. Pergunta 2. Quanto dinheiro para mensalidades ou qual é o custo de vida na Inglaterra? Bom, essa pergunta varia porque normalmente o custo de vida é bem diferente para quem está em Londres e para quem está fora de Londres. Todos nós sabemos que Londres é uma cidade metropolitana. Então, como é uma cidade metropolitana, o custo de vida é mais elevado lá do que o custo de vida fora de Londres. Eu não sei exatamente como é Londres, como eu só pisei Londres por um dia, que foi o dia que eu cheguei aqui, dia 2 de fevereiro. E eu não comprei nada, não fiz nenhuma compra, eu só saí do aeroporto e fui para a estação de trem. Eu não sei exatamente como é que é viver em Londres. Talvez quando eu possa ir para lá e visitar, eu hei de ver as circunstâncias. Mas muita gente diz que lá em Londres é muito caro. As casas, por exemplo, para alugar são quartinhos e a preço bem elevado. Mas Coração é uma cidade metropolitana que nem a capital do país. Então as coisas, consequentemente, vão ser caras. Fora da capital, o custo de vida é menos elevado. E também o custo de vida depende para o bolso de qualquer um. Mas eu posso dizer que aqui os alimentos são muito baratos. Comida é muito barata, uma vez que a maior parte da comida aqui é processada. Os alimentos são enlatados ou são empacotados, tudo já encontra no supermercado. E depois, quando os alimentos estão para expirar, eles dão as comidas para não ter que deitar. Eu não estou a responder bem essa pergunta porque eu não sei exatamente se a pessoa quer saber sobre dinheiro, quanto dinheiro gastar, porque, por exemplo, na minha antiga casa eu fiz o tour da casa, lá, por exemplo, eu pagava 250 libras para o quarto. Na nova casa que eu já fiz o tour, eu vou deixar aqui,
em cima, pago 300 libras mensalmente. Quantas mensalidades? Isso depende das escolas. Se for estudante internacional, não se paga, a maioria das universidades assim não paga mensalidade tipo mês por mês. Eles querem que os estudantes normalmente paguem 50% do valor e depois continuam a pagar tipo o restante. Eu não sei como é que as outras universidades fazem, mas a maioria das universidades aqui, para os estudantes internacionais, eles fazem isso. Essa pergunta foi bem longa. Pergunta número 3. Quais são os documentos necessários? Bom, acerca dessa pergunta, eu já fiz um vídeo acerca disso. Vou deixar o link aqui, assim, aqui em cima, sei lá. Mas eu já vos falei, normalmente pedem exames médicos. Para Moçambique pedir o exame de tuberculose. Também comprovativo de que sabes falar inglês, nesse caso o exame de IELTS ou TOEFL, que é para o exame de inglês americano. E o IELTS é mais para o exame de inglês britânico, mas os dois eles aceitam. Outros documentos são, sei lá, coisas de escola. Então eu já falei de tudo isso, não vou repetir neste vídeo. Pergunta número 4. Quais são as universidades que eu posso aplicar? Para saber sobre a universidade própria para o seu curso, ou se essa universidade aceita internacionais, ou se a universidade é reconhecida pelo governo, deves ir para o site da Embaixada do Reino Unido e vá lá para vistos. Aplique para visto. Não é para você aplicar e pagar tudo para visto, mas no site dos vistos ou no site das escolas, eles dão informação toda sobre as condições para estudar aqui. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Pergunta número 5. Quanto tempo leva para terminar o mestrado? 1 ano apenas. Número 6. Como arranjar ou como procurar emprego? Depende do tipo de emprego que tu queres. Se for assim, emprego de trabalhar no restaurante, emprego de trabalhar no supermercado, emprego para... Esses empregos assim básicos, é fácil encontrar, porque é só ir para a internet normalmente, ou se conhece algum restaurante, digamos McDonald's, só digitar assim McDonald's e depois ir para a área de vagas. Então, ver as vagas que eles estão a dar. E para quem é estudante, normalmente as escolas motivam os estudantes a trabalharem. Então as escolas têm um site que eles dão recomendação de empregos para que você possa aplicar. Foi assim que eu conheci, ou foi assim que eu pude me empregar nos outros lugares onde eu já trabalhei. Mas se for assim para emprego de engenheiro, médico, doutor, esses empregos assim de alto nível aí, estando fora do país, eu acho que eu recomendo aplicar por LinkedIn, ou se conhecer a empresa, procurar saber, eu não sei, ainda não cheguei nesse patamar. Ok, pergunta número 7, acerca de trabalhar ilegalmente. Como estudante, você não tem como trabalhar ilegalmente? Não só como estudante, mas como turista, estudante, sei lá. É perigoso trabalhar ilegalmente, porque normalmente no visto dos estudantes aparece o limite das horas que você pode trabalhar por semana, que são 20 horas. Então, se passar essas 20 horas por semana, terás problema com o governo britânico, e isso é muito sério. Para os turistas, é claro que eles não podem trabalhar, não há como, eu acho. Não sei qual é a lei ou regra dos turistas. Trabalhar ilegalmente não é recomendável para ninguém. Além disso, não há como trabalhar ilegalmente, porque aqui, quando a pessoa se aplica para um emprego, normalmente perguntam por documentos comprovativos que pode trabalhar no Reino Unido. Então, não vem aqui pensando em trabalhar ilegalmente, porque não vai dar certo. Pergunta 8. Posso viajar com visto de turista e depois chegar aí e mudar? Pode. Pergunta 9. Posso procurar emprego estando fora? Foi como a outra pergunta sobre trabalhar ilegalmente, né? Depende do tipo de emprego. Há aqueles empregos que estão no LinkedIn e que são assim, emprego de engenheiro, emprego de doutor, esses empregos de nível alto, que as empresas elas podem dar suporte no teu visto, né? Quando estás a aplicar para o visto, eles assinam ali que sim, esse vai ser o nosso empregado. Mas assim, emprego como trabalhar no bar, trabalhar no restaurante, esses lugares de empregos básicos não vão querer fazer sponsor para o seu visto, tipo alguém sair de um país para o outro para trabalhar no restaurante, eles não vão querer fazer isso. Então, sobre aplicar para emprego estando fora, depende. Tipo, já níveis de emprego.
Há muito racismo e discriminação. Essa pergunta é interessante. Sobre racismo, não posso dizer que o país é livre de racismo, porque eu acho que em todos os países há sempre alguma parcela ou alguma porção, não sei se posso dizer porção, mas há sempre uma percentagem de pessoas que é racista. Então, eu não posso dizer que o país, não, aqui é tudo livre, não há racismo, não há nada, porque até em Moçambique, que a maior parte da população é de raça negra, entre nós há racismo, entre pele clara, pele mais escura e entre nós mesmo há racismo, tipo, valorizar mais os de pele branca do que os de pele negra e por aí. Eu não posso dizer que aqui não é racismo, mas aqui racismo é crime. Se alguém for denunciado por causa de racismo, a pessoa pode ser presa, não sei quanto tempo, mas há pessoas aqui que já perderam bolsas de estudo, há pessoas que já perderam emprego, sei lá, que já perderam oportunidades por causa de racismo, porque se fores encontrado assim num ato de racismo ou qualquer comentário ou qualquer ofensa, desde o momento que a pessoa se sinta ofendida, então pode haver problemas para essa pessoa, não importa se é chefe, não importa se é diretor, se é CEO, não importa se é um simples empregado, não importa, racismo aqui é crime. O mesmo vai para a discriminação. Aqui normalmente nas empresas ou em lugares, nos supermercados, vou dar exemplo do supermercado, pode encontrar trabalhadores que são surdos, trabalhadores que são mudos, trabalhadores deficientes, é super normal encontrar esse tipo de trabalhadores. Trabalhadores com deficiência física, eles fazem assim da sua própria forma, desde o momento que estejam a trabalhar. Para os surdos e mudos, por exemplo, normalmente eles vestem uma veste, chama-se veste, aquela coisa. Então, vestem aquela capa e depois é um sinal de orelha, mas assim cortado. Isso significa que a pessoa não pode ouvir ou não pode falar, mas eles trabalham lá. Então, aqui não, os empregos ou as empresas não podem deixar de empregar alguém por causa da sua condição física. Então, aqui também discriminação é crime, seja por religião, porque há muçulmanos, cristãos, ateus, seja por sexo, porque aqui há gays, há héteros, há trans, não sei, seja por nacionalidade, não importa. Pergunta 11. Como são os britânicos? São pessoas. Última pergunta. Pensas em voltar? Bom, este foi o final do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o seu like e se for novo, não se esqueça de se subscrever e também deixa o seu comentário e as suas perguntas. Eu vou deixar aqui embaixo no link de descrição do meu Instagram. E também se tiver alguma pergunta, deixa aí na caixa de comentários. Tchau, tchau e até a próxima!